Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo aqui é para esclarecer algumas atividades, alguns questionários relacionados à semana 3, semana 4 e semana 5 da disciplina Análise de Sistemas. Então eu percebi que muitos de vocês tiveram dúvidas na interpretação dos enunciados, tá? Então eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês fazerem, tá? Quem quiser fazer, aumentar a nota, né? Então vai ser uma semana de prazo até a próxima segunda-feira, dia 4 de julho, tá bom? Bom, vamos lá. Semana 3. A semana 3, a primeira questão é a classificar os requisitos em funcionais e não funcionais. Cada aluno ia escolher um dos 3 sistemas. Então, por exemplo, se o aluno chama Adolfo, ele vai escolher esse primeiro sistema, que são os alunos da letra A até a letra F. Se o aluno chama Mateus, vai ser esse segundo sistema aqui. Se o aluno chama Zacarias, vai ser esse terceiro sistema. Ok? Tá. E o que é para fazer nessa atividade? Para cada requisito, ó, o sistema deve cadastrar o cliente. Você, aluno, deveria falar se esse é um requisito funcional, tá? Ou não funcional. Então, o que é um requisito funcional? São funções que a gente vai criar para o sistema, tá? O que é um requisito não funcional? Não funcional são restrições. Então, por exemplo, questão de funcionar em multiplataforma, tempo de resposta rápido, questões relacionadas à segurança, a normas de padrões e assim por diante, tá bom? Então, cada número aqui, ó, cada requisito, você deveria classificar em funcional ou não funcional, funcional ou não funcional, e assim por diante, tá bom? Então, esses aqui são 7 requisitos, que vocês deveriam classificar se cada um deles é funcional ou não funcional. Aqui são 9, e aqui, ó, estão destacados já os requisitos em negrito. Tá? Então, vocês deveriam classificar esses destacados em negrito em funcionais ou não funcionais, tá bom? Essa é a semana 3. Já o segundo exercício seria uma atividade mais de imaginação. Então, vocês deveriam dar 3 exemplos de requisitos funcionais e não funcionais. E aí, novamente, de acordo com a primeira letra do nome. Então, no meu caso aqui, que eu me chamo Mateus, eu deveria colocar 3 exemplos de requisitos funcionais e 3 exemplos de requisitos não funcionais para esse sistema inteligente de preenchimento do imposto de renda. Tá bom? Então, essa semana 3, vou dar uma semana de prazo para vocês fazerem, quem quiser aumentar a nota, tá? Então, vou deixar uma tentativa a mais para esse questionário. Voltando aqui, vamos para a semana 4. A semana 4, ela tem os diagramas, né? Então, também teve bastante confusão aqui. Vamos lá. Pessoal, a primeira questão é fazer o diagrama de classe, tá? Então, o diagrama de classe deixa eu ver se eu abro aqui, onde que ele está. Diagrama de classe é esse daqui, pessoal, tá bom? Então, ó, ele tem uma caixinha aqui, né? E aí tem 3 partes dessa caixinha. O primeiro é o nome da classe, o segundo são os atributos, ou seja, as características, né, do pedido, e o terceiro são as funções, seriam aqueles requisitos funcionais: cadastrar, consultar, inserir, atualizar, exibir, tá bom? E esses tracinhos aqui são os relacionamentos, tá? Então, bom, o pedido se relaciona com o cliente porque é o cliente que faz o pedido. O pedido se relaciona com o item, por quê? Porque nenhum pedido a gente tem um ou mais itens, tá bom? Então, podem fazer esse diagrama aqui até num papel A4, numa folha de caderno, depois tirem foto daquela folha de caderno desse papel, né? E anexem como resposta, tá bom? Então, a primeira questão é fazer esse diagrama de classes desse sistema de controle de estoque. Ok? Ó, já tem dicas do que é a classe, tá? E de quais são as funções, além de quais são as características, tá? De cada classe. Ok?
Já a segunda questão é sobre o diagrama de objetos, aquele que dá exemplo de cliente, dá exemplo de produto e dá exemplo de compra. Vamos vir aqui no slide que vocês vão entender melhor. Olha só o diagrama de objetos. Ó. Então eu tenho o cliente e eu tenho os dados dele já explícitos aqui para mim, já descritos. Ó. O cliente tem o nome Michael, acho, né? Richardson. O primeiro nome é Michael, o último nome é Richardson e o status preferencial. O pedido ele já tem o número de identificação dele, a data que ele foi feito e o status dele, tá bom? Então, assim, para resumir, o diagrama de classes ele não dá exemplo, ele só fala qual que é o nome da classe, quais são as características e quais são as funções. No diagrama de objetos, a gente dá exemplos das características. Então, como assim, professor? Qual que é o número do pedido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a data? 28 de junho de 2022. Qual o nome do cliente? Joaquim. Qual que é o código do cliente? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então, o diagrama de objetos dá exemplo, né, de cada classe. Ok? Bom, a outra questão aqui, ó, a questão 3, é fazer o diagrama de casos de uso. Então, são 2 diagramas de casos de uso, tá? Um diagrama de casos de uso para esse sistema de controle de estoque e um diagrama de casos de uso para esse sistema de compras de cliente em supermercado, tá bom? No diagrama de casos de uso, a gente coloca os requisitos funcionais: cadastrar, atualizar, consultar, exibir, inserir, e os atores. Então, por exemplo, deixa eu andar aqui no slide. Ó, nesse caso aqui, deixa eu aumentar o tamanho dele, para dar um exemplo para vocês. Ó. Olha só quais são os requisitos funcionais desse sistema aqui, ó, que é um sistema, né, sistema de clínica, né? Ó, marcar consulta, solicitar cancelamento, cancelar consulta, realizar consulta. Então, vocês podem observar que os requisitos funcionais, que seriam as funções do sistema, normalmente elas terminam com ar, ir, or ou ur. Então, por exemplo, marcar consulta, solicitar, consultar, exibir, inserir, tá bom? Essa é uma dica para vocês. Então, além dessas elipses aqui, ó, a gente tem os atores, tá? Os atores, fazendo uma contextualização, seriam como se fossem as classes, tá bom? Então, o paciente seria um ator, né, uma classe. E o paciente, quais são as atribuições dele? O paciente ele pode solicitar uma consulta e aí a secretária vai receber aquela ação, tá bom? O paciente pode solicitar também o cancelamento da consulta. Ele vai solicitar o cancelamento da consulta para a secretária, tá? Por sua vez, a secretária ela pode de fato efetuar o cancelamento da consulta. E isso toma efeito no paciente, tá bom? Então, como que a gente faz o diagrama de caso de uso? A gente pensa nas funções, tá? Nos requisitos funcionais e depois nos atores envolvidos. Quem faz a ação, tá? E quem recebe a ação. Beleza? Então, essa questão 3 é isso. Um diagrama de caso de uso para cada uma das questões. Perfeito? Por sua vez, a semana 5, que é a nossa última semana, ela tem uma questão relacionada a testes, tá? Que poucos alunos fizeram de forma correta. Então, vou explicar essa questão para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Visualização prévia. Perfeito. Olha, considerando o sistema de compras de clientes de supermercado, que é esse sistema aqui, vocês têm que responder para cada tipo de teste. Então, a gente viu, olha só, 3, 6, 7, 10, 13, 17, se não me engano, 17 testes. Então, vocês vão olhar a descrição desse sistema e falar assim, para cada um dos tipos, é aplicável ao sistema? Se for, justifica. Se não for, justifica também porque não é. Tá? Então, aqui é como se fossem 17 respostas, uma para cada tipo de teste. Professor, é difícil? É difícil, sim. Existe apenas uma resposta correta? Não, existem várias respostas corretas.
tá? Mas essa questão aqui é também para vocês se verem como desenvolvedores de software e analisar. Bom, o teste de estresse ele pode ser aplicado ao sistema de compras de clientes de supermercado? Então pode responder o que você achar. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá? Vai dar um trabalho para fazer, mas eu tenho certeza que vai ficar mais claro a diferença entre cada um dos tipos de testes. Ok? A questão 2 foi uma questão que todo mundo respondeu correta. Tá? E a questão 3 é uma questão também de imaginação e criatividade. Tá? Vocês vão colocar novos exemplos, tá? De mudanças adaptativas para esse sistema aqui, novos 2 exemplos de mudanças corretivas para esse sistema aqui e novos 2 exemplos de mudanças evolutivas para esse sistema aqui, tá? Não é para pegar nada que já tem aqui, é para criar 2 novos, perfeito? Novamente, não existe apenas uma resposta correta, perfeito? Então, repetindo, vou dar uma semana de prazo, uma tentativa a mais para esses 3 questionários. Qualquer dúvida, me perguntem especificando, ó, não entendi essa parte, tá? Não coloquem, eu não entendi a questão toda. Explica para mim o que você não entendeu da questão. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos, contem comigo e até mais.